Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. E o nosso assunto de hoje, aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, independente se você está entrando agora online ou se você vai assistir depois essa live. O nosso assunto de hoje é, afinal, o que é sororidade? Porque, no fim das contas, a gente ouve tanto falar desse termo, mas o que exatamente isso significa e como é que a gente pode viver isso de verdade, né? Porque, afinal de contas, arranja uma confusão, mas isso é verdade ou não é? E a gente vai discutir esse assunto hoje. A convidada de hoje é a Léo, a Leonete, que já entrou aqui. Quer dizer, já entrou na live, vamos colocar a Léo aqui. Assim que eu conseguir colocá-la já no vídeo, ela já entra. E quero lembrar que você que está assistindo, aqui online naturalmente, chama mais uma pessoa para estar com a gente, coloca suas dúvidas no chat, afinal de contas, não faz sentido só a gente estar nesse papo. Vem bater papo com a gente também, tá bom? E vamos lá, vamos tentar colocar aqui a nossa querida Leonete. Será que eu consigo adicionar a Léo agora? Vamos ver. E aí, Léo, será que eu tô conseguindo te colocar hoje? Força! Juntas somos mais fortes. Como é que é isso, meu Deus do céu? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou contando aqui. A gente está numa série de lives toda quinta-feira. A ideia é a gente discutir alguns assuntos voltados mesmo para o universo feminino, em especial para a mulher cristã. É claro que toda mulher é mulher, né? E aí não tem tanto a ver com fé. Então, a ideia é a gente sempre ter pessoas interessantes que possam trazer novidades ou que possam trazer outras até perspectivas. Às vezes teremos pessoas com perspectivas bíblicas, às vezes teremos outras perspectivas, mas a ideia é sempre aprender e trazer aqui mais conhecimento e discussões sobre coisas relevantes para o nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos ver. Léo, e aí, você tá conseguindo? Como é que tá esse negócio aí? Será que a gente consegue fazer a Léo entrar hoje? Ai, meu Deus. Como é que estamos aí, Léo? Deixa eu ver, eu tô tentando aceitar o pedido da Léo de participação aqui, mas toda semana, quem assiste aqui sabe que toda semana é mesmo essa bagunça com o Instagram, é sempre essa. O Instagram sempre dá de 10 a 0, né? Bom, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai tentando colocar aqui, eu vou tentando colocar a Léo na live, mas eu já quero deixar uma primeira pergunta, que é o que é exatamente sororidade, né? A gente ouve hoje em dia muito esse termo e o que eu percebo é que esse termo muitas vezes está ligado, né? Ou tem um cunho feminista. E aí a gente já começa falando então do que é feminismo, né? Para a igreja, do que é feminismo fora da igreja, e a gente acha que já começa então com essa primeira diferenciação, né? É interessante porque para mim feminismo era o que era radicalmente oposto, né? Era exatamente o espelho do machismo, ou seja, era a mulher que né, não tem um equilíbrio, tem o machista, tem a feminista e tem alguém que está no equilíbrio. Essa é a minha visão e eu acho que é a visão da maioria das pessoas que eu convivo. Mas tem um grupo de pessoas, estou mandando aqui, então, peraí, vou mandar de novo o pedido. Pronto, Léo, mandei aí o seu pedido para você participar. Vê se agora funciona. Mas tem um grupo de pessoas, como eu estava dizendo, que entende que feminismo. Ai meu Deus, como assim não está querendo enviar? Vê se chegou aí. Mandei de novo. Mandei de novo. Tem gente que entende que feminismo, então, na verdade, é esse equilíbrio, né? E aí tem os machistas, tem alguma coisa que não tem nome, né? E o feminismo seria, ou não tem o equilíbrio, sei lá. Enfim, mas de qualquer forma seria, o feminismo seria alguma coisa equilibrada, enfim, não sei explicar muito em detalhes. Aliás, a gente teve até recentemente aí, no final do ano passado, no final ou na metade do ano passado, já nem sei. Até um filme, né, falando sobre isso, que era o filme da Barbie,
e tá falando um pouco sobre feminismo, um pouco sobre sororidade, um pouco sobre papéis, etc. E também a ideia não é entrar tanto nessa discussão, mas é importante ser falado, justamente para dar o contexto, né? Vamos lá, Léo, vamos tentar de novo. Ó, te mandei outra vez. Aqui você me pediu para participar. E aí, o que está acontecendo aqui? Quando eu clico para você participar, não acontece absolutamente nada. Muito bom. Oi, Catarina, bem-vinda. Léo, você não quer voltar e sair e voltar? De repente isso faz funcionar? Vamos ver se com isso a coisa funciona. De repente, da outra da outra vez funcionou. Olá, Ju. Então, continuando aqui a história, a nossa ideia então hoje é falar sobre o que é sororidade. É isso. E aí, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês dentro do chat. Você não tá nem mais ouvindo minha voz? Oh, meu Deus. Sai da live e volta, Léo. Quem sabe assim a gente consegue fazer a Léo entrar. E a ideia então é falar sobre esse conceito de sororidade que, na verdade, dentro do dicionário, é um conceito de. É engraçado falar isso, né? Mas fraternidade entre mulheres. E eu já acho engraçado esse primeiro conceito, porque fraternidade. Tá bom, Léo, eu vou esperar você. Fraternidade a gente conhece bem, né? Existem nas faculdades fraternidades, a fraternidade é a coisa do viver como irmãos, etc e tal. E a sororidade, que é uma palavra um pouco menos conhecida, um pouco mais na moda, ela é o termo feminino para a mesma coisa, né? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é uma vida de amizade, de alianças entre mulheres, né? Quando a gente está falando aqui de dois irmãos, então exemplos de fraternidade na Bíblia, um grande exemplo de fraternidade na Bíblia foi Davi com Jonatas, né? O rei Davi que virou extremamente amigo íntimo, amigo muito próximo, né? Do Jonatas, que era filho de Saul. Então, peraí, olha que bonitinho, tá aqui, me distraiu, pronto. Outra cara, as etiquetinhas do chá. E eles eram um exemplo, então, de fraternidade, porque afinal de contas eles realmente conviveram e fizeram uma aliança mesmo. Tanto que depois Jonatas morre, mas né, tem filhos tal, e acaba morrendo. E aí Davi, por causa da aliança dele com esse amigo Jonatas, acaba inclusive resgatando o filho de Jonatas mais pra frente, traz pra corte novamente e tal, por honrar essa fraternidade com então o seu amigo Jonatas. Será que a Léo conseguiu voltar? Vamos ver. Não sei se a Léo tá aqui ainda, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos continuando. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente vê a Bíblia falando, né? E falando, Jesus mesmo falando, né? Que ele fala, vocês serão conhecidos, né? Como meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E amor é uma coisa que tem que ser de irmão, né? Você, no mínimo, né? Na verdade, Jesus fala sempre do amor ágape, que é o amor perfeito, mas o primeiro passo é um amor de irmão, que é aquele amor que você, né? Vamos lá, vamos ver se agora foi. Léo, vamos lá. Vamos lá, eu tô vendo aqui o seu pedido. Vamos ver se foi. E aí, deu certo? Vamos ver. Por alguma razão estranha, não consigo adicionar a Léo. Calma aí, Léo. Vê se agora vai. Vamos ver. Tira o seu pedido aí, Léo. Eu vou fazer meu pedido aqui. Você. Ah, muito bem. Agora que você entrou, você vai sair? Ai, meu Deus, volta aqui. Voltando então, deixa a Léo mais um pouquinho, daqui a pouco ela volta. Então,
o que vai acontecer, então, olá Fátima, tudo bem? É que, na verdade, quando a gente fala de sororidade como sinônimo feminino de fraternidade, dá para entender que é o mandamento de Jesus. Na verdade, acredito, Léo. O Instagram tá te tirando? Não pede para participar. Tira o seu pedido de participação, recusa aí retira o seu pedido de participação e eu vou te chamar aqui. Não. Ah, vamos lá. Vê se só com isso você consegue participar. Vamos ver. Será que agora foi? Hum, não ainda. Léo, eu vou tirar aqui. Pronto. Fica com o meu pedido e vê se você consegue aceitar o meu pedido aí. Acabei de mandar. E aí a gente fala então de alguns exemplos da Bíblia, né? Um dos Eu exemplos, né? acho que sim. Ah, Uau, agora uau, estou te ouvindo. puxa vida, até que enfim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não te vejo, mas eu te ouço. Você não me Então, vê? não Não é vejo, mas possível. não tem importância nenhuma se o Pessoas pessoal estiver te estão me vendo, vendo. né? Então Pessoal, pergunta se está me vendo aí. pessoal, vocês estão vendo a Léo? Eu queria muito ver a Léo, porque ela tá de cabelo novo. E eu não consigo ver. Né? Tá com um cabelo Eu também super elegante. eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse. Eu estou vendo Tá as bom, duas. Pois é, todo maravilhoso. mundo está Não, me dizendo. tá Oh, ótimo, tá tudo certo. Era isso que precisava mesmo. Então vamos lá, Léo. Tava falando aqui com o pessoal. aham. Obrigada, gente. Obrigada pela confirmação. Sobre o que é sororidade, né? E a primeira coisa que eu fiz foi, então, pesquisar o que é sororidade no dicionário. E vamos lá, o que é sororidade para você? Vai, antes da gente falar do dicionário. Oi, Elza. Pois é. Bem-vinda. Quando você me pediu para falar sobre sororidade, né? Eu fiquei Uhum. pensando, será que ela quer falar de uma utopia? Pois é, porque eu acho assim, nós temos muitas informações, mas às vezes não temos muita ação, né? Porque sororidade é uma ideia de irmandade. Nós Boa. somos irmãs, nós fazemos junto, nós nos amamos, nós somos fraternos, né? Então seria isso uma sororidade. E que acontece apenas com mulheres, né? Porque ela, Sim, eu até anotei sim. aqui, vem do latim, né? Soror é ser irmã. Nós estamos juntas Isso. para o que der e vier e pá, 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 pá. Aí eu fiquei pensando, escrevi até aqui, utopia. Então, O que pois é. será que Camila quer me perguntar? Porque Vamos esse é lá. um sentimento que une mulheres. Sim. Será? Então, pois é, engraçado. O que eu estava falando de você conseguir entrar nessa coisa de você vai e vem, é que quando a gente fala de fraternidade, isso não soa estranho, né? Tanto que Aham. na Bíblia a gente tem alguns exemplos, mas eu vou citar um que para mim é bem clássico, assim, que é Davi e Jonatas, né? Yeah. Davi faz aquela amizade com Jonatas, que é filho de Saul, embora Saul tenha perseguido até a morte Davi, ele se torna amigo do filho de Saul, né? Davi e Jonatas. Tanto que quando Jonatas morre, depois de deixar herdeiros e tal numa guerra, o Davi vai atrás dos herdeiros de Jonatas por causa da aliança e da amizade que eles tinham, né? Yeah. Então isso não soa estranho quando a gente está falando de homens. Por que com mulheres soa estranho, na sua, né, opinião? Aliás, antes de você responder, deixa eu falar rapidinho aqui, que eu não apresentei a Léo. A Léo é psicóloga, psicoterapeuta? Não. É psicóloga Não, com certeza. é Vai. neurocientista. Boa, É uma neurista, neurocientista. neurose. É que a Léo é tanta coisa, gente, porque olha só, a Léo é musicista. Ela é incrível, mas além disso, ela é terapeuta, né? Na verdade, ela é psicóloga. Ela é neurocientista. Ela é missionária. Ela é escritora. Ela é tanta coisa que é difícil até de definir a Léo, né? Sou Mas vamos eu, lá, não e aí? precisa me definir, não precisa me definir. Pronto, vai. Essa sou. E aí? Olha, eu acho, eu digo que sou eu e todas as mulheres, né? Porque todas nós temos um
um pouquinho de qualquer coisa, né? Todas as mulheres que foram mães, em qualquer momento foram médicas, foram psicólogas, foram cozinheiras, foram lavadeiras, foram tudo porque a gente precisa disso, né? Então isso eu acho que dar nomes às vezes é meio esquisito porque a gente está numerando ou dando nome para uma coisa que todas somos. Eu acho que todas somos. Ok. Aí eu sou sorora, não sei se é essa palavra que se pode falar, né? São todas nós, né? Mas Boa. assim, você está me perguntando por que que não existe. Olha, Não, não sei se Camila, não existe. Eu acho que primeiro porque que sou estranho. Porque eu tenho a sensação realmente de que sou estranho. eu, Olha, acho que é a pastora Vanessa, olá, boa noite. eu Pode não tenho falar. só a sensação que sou estranho, mas eu tenho a certeza que sou estranho porque nós temos uma coisa chamada rivalidade feminina. Hum, fala mais sobre isso. Que a gente quer ser essas mulheres que são legais. Estou falando do povo da igreja, né? Porque assim, quando a gente fala com o pessoal da igreja, a gente às vezes está cheio de dedos, porque as pessoas dizem, nós estamos em obras, nós vamos ficar melhores, nós queremos fazer o melhor. Querer é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós uma lealdade feminina à nossa família. Então, Tá. assim, sempre tem uma sogra que não gostou da nora. Sempre tem, sempre tem uma irmã que teve problemas com outra irmã. Imagina aquelas duas, Lia e Raquel, aonde estava a sororidade ali, mas já tinha saído longe. Porque assim, porque sempre há algumas Sim. questões, e uma das coisas que eu vou colocar nessa rivalidade, por que que isso não é possível? Hum, A gente tem um anseio, temos um espelho, podemos ter até um alvo de nós sermos assim, né? Você me conhece, você sabe que assim, eu sou o tipo da pessoa que, se você me disser, Léo, eu estou fazendo isso, aquilo, eu vou dizer o que que eu posso fazer para te abraçar. sim, Você sabe que eu não tenho problema nenhum. Se você disser, eu vou fazer um livro, vai sair no meu nome, que não sei o quê, eu posso ajudar? Por quê? sim. Porque eu acho que cada uma tem o seu brilho próprio. Mas nós fomos criadas, né? Você é filha única, eu não sou, né? Meninas, né? Quando tem aquele bando de meninas, né? De mulheres, nós Deixa eu temos fazer uma. um parênteses. Eu não sou filha única, tá? Eu sei, da tua mãe só. É, quando você fala filha única, você exclui as minhas irmãs, então eu sou e não sou, né? Mas continua, Mas você foi vai. criada junto com elas? Sim, mas a gente nunca morou juntos, então a gente sempre teve muita proximidade, tanto que a gente sempre teve uma, né, são duas. Eu sempre estive na casa delas, elas estiveram na minha casa, eu acho que depois que passou a fase da infância, a gente passou a ter muito mais contato, até porque a minha irmã mais velha tem quase 10 anos a mais do que eu. E a minha irmã do Uau. meio, na verdade não, a mais velha tem 9 e a do meio tem 5 a mais do que eu, sou a mais nova. Então o que aconteceu? Uhum. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha já estava quase na adolescência, né? Então Adolescência, é. tinha uma distância grande, quer dizer, essa primeira infância, a interação era um pouco mais difícil mesmo, né? Apesar de que Difícil eu me lembro de e coisas. distante, né? Difícil no sentido de idade mesmo, de interesse, era uma coisa que, né, assim. Agora, eu me lembro de coisas engraçadas, nem tanto com a minha irmã mais velha, na infância, isso, né, mas com a minha irmã do meio, porque teve uma vez que a gente foi pro clube, na época, assim, né, meu pai, minha mãe, sei lá, tinham um título de clube em Mairiporã, gente, nem sei onde fica esse direito, mas é aí em São Paulo. E a gente ia quando era criança, né? E eu me lembro que a minha irmã um dia se interessou por um rapaz. Ela tinha o quê? Sei lá, uns 13, 14 anos. Eu já tinha uns 8 anos. Acho que era isso, ela tinha uns 13 anos. E aí e era festa de final de ano e não sei o que, e ela ficou me usando como desculpa para passar toda hora na frente. Então o menino jogava tênis, aí ela me arrastava junto para a quadra de tênis para dizer: "Não, a minha irmãzinha ela ama tênis, eu vim para trazer a minha irmãzinha". Né, na festa, não, olha, o menino estava numa mesa perto da casa do banheiro, né, fala casa de banho, perto do banheiro, não, a minha irmãzinha tá com dor de barriga, né, então, eu lembro, assim, eu tenho essas histórias de irmão, né, essas coisas assim, pitorescas de irmão, mas tem outras coisas, né, depois que a gente cresceu,
aí passou a ser uma relação muito mais de amizade mesmo, né, do que essa coisa de disputa, que, enfim, que era engraçado, né, porque, tinha, de novo, com a mais velha não tinha, nunca teve, mas com a do meio tinha, né, então, assim, tinha essa coisa entre a Mas gente, né. porque é engraçado que, assim, essa sororidade, eu ia falar um pouquinho mais para frente, eu acho que ela vem junto com maturidade. Porque até que a gente consiga chegar a essa tal de sororidade, isso que eu falei, essa competição, meu vestido é mais bonito do que o teu. A gente já aprende isso desde pequena. Olha, põe esse lacinho, porque a fulana colocou, ficou tão bonitinho nela, você vai colocar esse lacinho também. Por quê? Porque você já começa a incutir essa coisa de ser igual ou mais bonita, porque você não pode sair perdendo. E nós temos É, isso no nosso inconsciente. aquela coisa de usar o mesmo vestido na festa, que não pode ser igual. Sim, sim, também. Chego na festa com o mesmo vestido que você, eu tenho que ir embora, porque as duas não podem estar com o mesmo vestido, é isso? Sim, exatamente. É uma competição que eu costumo dizer que ela é interna. Ela é uma, que a gente às vezes não pensa. E quando você junta algumas mulheres conversando, menina, você viu aquela lá? Ela fez de propósito, tenho certeza que ela fez de propósito para igual a mim. Eu tenho certeza que não sei o quê, porque ela viu, ela já sabia. Pá, 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 pá. Ao mesmo tempo que eu também entendo que as mulheres precisam umas das outras, porque você, aí em Portugal tem uma expressão muito interessante, né? Que quando a gente fala, quantas eram? Mais que as mães. Né? A gente sempre fala, mais que as mães. Quer dizer, mãe já é muito, né? Agora imagina juntar mais de mães. Pois é, porque nós temos uma cumplicidade. Eu acho, Camila, que a gente tem uma relação de amor e ódio. Nós Vamos só explicar isso precisamos aqui. A gente, quando a Léo fala a gente, não sou de eu e a mulheres. Léo, tá? É mulheres em geral. Não, é porque senão dá a impressão de que somos nós. Não é disso que nós Não, estamos falando. não, nessa Poxa. questão de mulheres mesmo. Porque mulheres também são solidárias. Sim. Se você vê uma mulher precisando de alguma coisa, uma olha para a outra e não importa. No momento de dificuldade, eu acho que essa sororidade aparece. Porque assim, eu não posso te ver sofrer e eu não fazer nada. Talvez eu não possa te ver ter sucesso. Aí já é outra parte da história. Que Talvez interessante. você ter sucesso me incomoda muito. Entende? Tem uns memes aí, umas coisas que eu andei vendo uma vez, eu achei isso o máximo, e eu vou falar aqui. Era um casal que estava dentro do carro, conversando, e a mulher no telefone dizia assim, não, meu marido não vale nada, ele não presta para nada, ele não lava, ele só desprestigiava o marido. E o marido, assim, com o zóio grande, olhando para ela e falando assim, que marido é esse que você está olhando? A hora que ela desliga o telefone, ela fala assim, mas o que é isso? O que é isso? Não, você acha que eu vou elogiar você para ela? Lógico que não. Eu vou dizer que você não Sim, presta para você. Eu falei, quem sim. é que teve a cabeça de pensar isso? Porque, assim, quem pensou isso, talvez faça isso. Talvez, porque, E assim, eu já ouvi isso muito. Já ouvi isso muito. porque, assim, quando você fala da mulher, eu preciso repetir isso porque para mim isso é muito claro. Nós fomos tiradas da costela, não foram eles que foram tirados de nós. E só Sim, aí já está a grande diferença. Porque a gente está olhando, falando isso dentro de um panorama bíblico que tanto eu quanto você acreditamos. sim. Então, assim, é muito complicado nesse momento de levantar a bandeira de feminismo, que a Não, gente ouve claro. as pessoas dizerem, É. e que não sei o quê. É muito complicado porque se subentendeu, que a mulher submissa é aquela que é meio que capacho. Mas quando Deixa eu só fazer um você. parênteses aí, eu vou te interromper e depois você continua. Quando eu comecei a live, inclusive, eu falei, eu até comentei desse viés mais feminista, né? E que aliás, né, vou repassar, porque isso é uma coisa que para mim, eu aprendi isso não faz tanto tempo, não sei se você sabia, não dentro da igreja a gente tem normalmente uma visão assim, tem o machismo, tem o feminismo e tem o equilíbrio, né? Mas tem Aham, grupos que entendem que o feminismo é o equilíbrio contra o machismo, que é o extremo. uhum, Que como uhum, existiu sempre uma dominação, agora vou conseguir elaborar. Sempre existiu uma dominação masculina, então o feminismo é o ponto de equilíbrio e, portanto, é como se fosse uma reparação histórica, quase, entendeu?
Uhum. Não vou Uhum. discutir esse assunto aqui, não é isso. Eu só fiz né, Yeah. coloquei esse conceito, porque para mim, por exemplo, foi um conceito novo, eu não vejo assim. Né? Eu realmente vejo que existe o machismo, o feminismo e alguma coisa no meio que é o equilíbrio, né? Então, quando eu falo de sororidade, eu falo desse lugar do equilíbrio. Uhum. Eu não estou falando, né? Só No para deixar extremo, claro, né? porque né? Porque senão pode confundir. Eu acho que é importante a gente ter Sim. também clareza daquilo que a gente quer comunicar, né? É, é interessante você estar falando isso, porque se eu conseguir a sororidade, eu encontro o lugar do equilíbrio. Sim, Essa é sim, a questão. Se eu conseguir isso. Por quê? Porque aí eu já não olho para você, para outras mulheres, pensando em mim, pensamos em nós. E pensamos são em dois nós. olhares diferentes. Quando o olhar é pensando em mim, eu vou para te sugar. E a Sim. gente sabe isso. Você já deve ter muitas amigas ou situações que você estava, você saiu cansada. Depois falava, gente, era apenas um bate-papo. Por que eu estava cansada? Porque aí você percebe que houve, sugaram de você. E às vezes tem bate-papo que você fala assim, pô, eu queria passar a noite toda aqui batendo papo com você, porque é uma troca. A gente se alimenta da troca. Olha, eu já passei por papos em que eu saí sugada, e eu posso te dizer que eu já saí de papos em que eu suguei, mas hoje eu vejo isso. Eu não tinha maturidade para enxergar isso. Eu vivia Tá uma vendo? ansiedade, uma falta Quando eu vou chamar de integridade aqui, explicando, né, o que é integridade. Aliás, uma pausa aqui, porque a Carol está dizendo que o sinal está fraco, que ela está em trânsito, a live vai ficar gravada, tá? Então, quem não conseguir acabar de assistir e quiser depois compartilhar também, a live vai ficar gravada, fica tranquila. Se perder alguma coisa, pode voltar, pode compartilhar, fica à vontade. Então, voltando, a questão Temos eu perdi o que eu ia falar. um homem aí, né, Léo? Temos um homem Temos o aí. Leonardo, escritor Muito bom. maravilhoso, três vezes best-seller, fantástico. Nossa, que legal. O que eu tava falando, Léo? A idade, eu não posso parar assim na metade, Você- senão eu atrapalho. Ah, sim, lembrei que tinham ah, momentos em que eu passei por conversas, né, em que eu não estava inteira. E aí, como eu hum, não estava inteira, né, mas hoje eu vejo isso, tá? Então eu estava em momentos de grande ansiedade, de muita insegurança, de angústia, etc e tal. Então o que aconteceu? Eu fui para essas mulheres esperando assim tudo e eu tenho certeza que elas saíram exaustas dessas conversas comigo, yeah. né? Hoje eu tenho essa clareza. Na época eu não percebi, não me dei conta, né? Hoje eu percebo que quando a gente está mais inteiro, e aí eu estava falando de integridade por causa disso, Uhum, né? Que é essa coisa de uhum. ter alma, espírito, corpo, tudo alinhado para o mesmo lado, né? Tudo colado, né? Não em pedaços. A gente Sim, sim. consegue ter mais equilíbrio, né? E aí eu vou para uma conversa sem ou tomando o cuidado de não sugar ninguém. Procuro, pelo menos, né? Mas olha, você está falando uma coisa muito interessante, porque assim, eu vou para uma conversa tomando cuidado. Se a gente ainda está nesse processo de tomar cuidado, não é uma verdade nossa. Tudo bem, mas Porque é um assim, processo. Bom, e mas é um também não é sempre que eu processo. mando cuidado, né? Perfeito. Às vezes eu vou e tudo bem, mas às vezes eu tenho que tomar cuidado mesmo. Sim, sim. Quando eu tô mais cansada, Perfeito. por exemplo, né, que eu sei que eu tô mais, né? Eu preciso tomar cuidado, porque eu já me Eu conheço o fiz algumas suficiente. eu fiz algumas coisas muito consciente nos últimos momentos aí, nas últimas semanas, que a gente estava com um grupo de amigas, mulheres, né? Vamos comer uma pizza, que não sei o quê, então vamos. Eu falei assim, eu vou comer a pizza, eu não vou fazer atendimento para ninguém. E aí a gente foi comer a pizza, começaram a perguntar uma coisa e outra, eu peguei o celular e comecei a sair do lugar. Sair do lugar na minha cabeça, né? Sair do lugar. Uhum, uhum, Primeiro porque eu não queria me chatear com elas, porque eu gosto delas, sim, porque a companhia delas me agrada, mas eu não queria ser psicóloga ali. Eu queria sim, ser sua amiga, sabe? Eu queria jogar a conversa fora. Porque, assim, isso é um dos problemas que eu preciso me tratar em terapia. tá. Porque como eu sou psicóloga, as pessoas já acham, nossa, eu vou lá, vou perguntar o que que a Léo pode me ajudar, o que que a Léo pode fazer. Eu tenho um prazer imenso em fazer isso, eu preciso deixar isso muito claro.
que eu tenho um prazer imenso. Mas tem momentos que, assim, atender durante o dia todo e com aquilo que eu trabalho, eu vou te dizer uma coisa, é exaustivo. Mas Sim, quando eu estou no processo do setting terapêutico, não sou eu sou a outra pessoa. Então, sim, assim, naquele momento, eu estou me doando mesmo. A pessoa vai sugar de mim e tá tudo bem, porque esse é um trabalho que eu estou fazendo. sim. Mas quando a gente está fora desse contexto, a leveza da vida, a sororidade, eu pensei muito nessa palavra que você disse, sabe? A sororidade, ela tem que ser leve, ela Sim, tem que ser sim. boa. Tipo assim, eu vou dar uma passada para Portugal, peraí, eu preciso te ver. Para quê? É. Para nada. Pra nada, pra nada. Eu preciso te ver. Nossa, que legal, teu cabelo tá diferente, você fez isso, você É. fez aquilo, e pá, pá, pá. Pode até começar, porque eu acho que grandes projetos começam dessas conversas sem interesse. Por quê? Porque juntamos, eu vou chamar de frequência para ficar mais fácil de entender, uma frequência neutra. Não é o que eu Tá, quero e o que você quer. De repente, uma tá, coisa neutra aparece ali. Trabalhei entendi. muitos anos com música, né? Como vocês sabem. Uhum. Esse foi meu prato cheio, 40 anos com escola de música, tô doida para voltar a reger coral. Gente, que saudade! Eu acho que fazia mais bem a mim do que aos outros. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, muitas pessoas hoje, já faz algum tempo, que gravam com o som do pessoal ao vivo, né? Com a turma Tá, toda ao sim. vivo, gravação ao vivo. O que acontece com a gravação ao vivo? As pessoas todas juntas não desafinam. Aí você fala, não, mentira. Como não desafina? Tá. Não desafina porque a frequência de um junta com a frequência do outro e a multidão afina sozinha. É impressionante. Isso é É, física. A multidão eu vou afina até te sozinha. dizer, desculpa, vou até te dizer uma coisa em cima disso, né? Eu que tenho cantado recentemente, no Aham. último ano, eu percebo que quando eu tenho, porque assim, eu faço uma voz que é contralto, né? Que é uma voz um pouco, é a voz mais grave do feminino, para quem não conhece. Você já sabe isso, né? Mas para quem não conhece, só para explicar, né? São quatro vozes normalmente, né? Duas vozes masculinas, duas femininas. Das femininas tem a mais aguda e tem a mais grave. A mais grave é o contralto, eu faço contralto. Bom, e aí tem duas situações. Quando eu canto sozinha, o contralto, e aí, portanto, tem uma soprano ou duas sopranos, tem um tenor, tem outras vozes, né? Mas eu faço o contralto sozinha. E tem aqueles momentos em que a gente faz coral. É impressionante como eu fico muito mais à vontade e saio. E eu consigo não só não me perder, como inclusive ajudar quem tá do meu lado quando a gente tá É, junto. isso na Porque quando eu verdade, faço sozinha é um horror. não, isso na verdade é uma harmonia que você consegue com vozes diferenciadas. Mas eu estou falando daquele povo que não sabe cantar, Não, aquele povo que desculpa. está todo Quando mundo. tem outra contralto comigo, é isso que eu quero dizer. Quando tem outra Sim, contralto comigo, nós desafinamos menos juntas do que quando as sim, duas fazem isoladas. É isso que eu quis dizer. sim. Entendeu? Sim, mas isso vocês estão olhando e ouvindo uma a outra. Sim. O que eu estou falando é aquele coro que, se você chegar perto, por exemplo, vamos pegar uma música Ah, aqui, e a gente, tá. é disso que eu estou falando. Por exemplo, quando você está cantando, porque grande és tu, Aham. maravilhas fazes tu. Se você chegar perto, você vai ver que aquele fulano está cantando, porque grande és tu, maravilha, porque mas Sim. quando você coloca o microfone para pegar todo mundo, você fala, cadê os desafinados? Não existem. E é Entendi. sobre isso que eu estou falando. Tá. É essa frequência neutra que ela afina sozinha. Hum. Porque a gente pega aquele microfone de pegar público, Aham. põe o microfone assim, e ele pega Aham. todo mundo. E Tá. todo mundo fica. A frequência encontra um equilíbrio. Tá. Olhando para a sororidade, eu trouxe isso por causa disso, né? Porque não importa se você tem um monte de gente cantando, você não sabe se é homem, se é mulher, se é soprano, se é contralto, se é baixo. Você Fica tem todo um mundo junto. uníssono. Sim. O uníssono, para mim, seria Sim. sororidade. Tá. Uníssono é no mesmo som. Agora você vai falar assim, o que eu fiz para trabalhar o uníssono? Nada, eu só cantei. Eu não fiz nada. Cantar numa só voz. O Salmos diz muito isso sobre a questão do uníssono, porque no uníssono você une corações, você Sim. não une frequências. Você une o coração e o coração emite uma frequência. Eu penso que a sororidade
né, que eu tive meditando bastante sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso trazer só o ruim, porque a gente trabalha muito com essas dificuldades, né, principalmente em Sim, questões terapêuticas. Eu vim porque o fulano fez aquilo outro, eu estou me sentindo assim. sim, Sempre é uma coisa que minha. Sororidade é nossa, não é é minha. nossa. Sororidade é um sentimento que une mulheres. O que eu coloquei aqui? É uma ideia de irmandade entre mulheres, independentemente das peculiaridades. Então, assim, não depende das pequenas. Somos about us, somente, sabe? É Faltas. Uhum. sobre nós, e eu acho que é isso que tem sentido. Parafraseando a Bíblia, Camila, eu olho para Miriam quando saiu Tá. do Egito. Porque ali está escrito: juntem as mulheres, peguem os tambores. Uau! A mulher brava, a mulher zangada, a mulher, todas sabiam fazer junto, sabe? Todas sabiam cantar, todas sabiam pegar os tambores, porque as festas religiosas e as festas bíblicas eram ensinadas mesmo no tempo de Sim, cativeiro. sim. Então, era uma coisa que não dependia de eu estar triste com você ou eu estar contente com você. Não dependia nada disso. Dependia de vamos embora, junta as mulheres, pega os tambores, pega os tamborins e vamos celebrar porque aconteceu uma coisa maravilhosa. Nós saímos do Egito. Vai ter encrenca lá na frente? Vai, mas agora nós estamos, uau, juntas. Esse juntas, né, é um compromisso, é um companheirismo feminino que eu acho que a gente tem. Interessante. E vem cá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque essa é uma coisa que eu fiquei pensando sobre Sim, sororidade, né? Vou contar um pouco de uma vida pregressa que eu tive, né? De um tempo passado da minha vida. Vidas pregressas, né? E foi interessante porque teve uma época, eu trabalhei no Brasil por 11 anos com tecnologia, numa empresa de software, né? E é um ambiente tipicamente masculino. Quer dizer, masculino. hoje é um pouco menos, né? Mas tem em consideração que eu trabalhei de 2004 a 2015. Uhum. Então, quer dizer, isso há 20 anos atrás ainda era muito mais masculino do que é hoje. Quando eu falo Yeah. masculino, era uma proporção de 10, 12, às vezes 20 homens para uma mulher ou até mais. Yeah. Né? Tiveram momentos que a gente tinha 50 homens no escritório, 5 mulheres, Uau. 4 mulheres, né? Então, existia essa disparidade, assim, no ambiente. E eu, por um período da minha vida, me dei muito melhor nesse ambiente masculino. Com o Eu não sei masculino. se, eu não sei se é porque eu não aprendi a lidar com o feminino na infância, na adolescência, provavelmente, né? Ou sei lá porque, assim, não está claro exatamente o porquê, mas nesse período eu tinha, inclusive os meus amigos eram todos homens. Eu tinha pouquíssimas amigas mulheres, pouquíssimas assim. Eu tinha, para ser justa, eu tinha acho que as 3 amigas que eu tenho da infância, assim, até hoje. É isso, assim. São as únicas. Não, que vieram, né? Quer dizer, sei lá, 3, 4, mas essas Sim, vieram sim. desde de antes, né? Uma Aham. delas, que até eu chamo de mana preta, né? Que é a TC, que é a minha irmã, acabou se tornando realmente minha irmã por outras circunstâncias, mas a gente meio que cresceu juntas também, porque a TC, ela tinha acho que 22, 23, eu tinha 10 anos. O que, óbvio, quando a gente se conheceu, isso era, né? Ela era quase minha babá, Aham. vamos chamar assim, né? Mas conforme o tempo passa, isso não é mais relevante. E a gente vive, né, até hoje muita coisa, mesmo na distância física, a gente vive muita coisa Eu juntas. sei. Então, mas Uhum. era alguém que veio dessa época. Então, por que eu tô falando disso, né? Nessa época, assim, de 20, 30, até uns 35, 37 anos, eu tinha muita dificuldade de ter amigas, né? Acho que dos 15 aos 35 eu tive pouquíssimas amigas. E tinha muita conhecida, né? Mas amiga mesmo, eram poucas. Tinha muito mais amigos,
e era muito mais fácil para mim. E a minha sensação é de que eu não pertencia quando eu estava com as meninas. E aí eu fiquei pensando sobre sororidade, eu fiquei pensando sobre esse sentimento de aqui em Portugal chama pertença, né? Aqui no Brasil chama Pertença. pertencimento e aqui é pertença. O que você acha desse senso de pertencimento ou pertença relacionado à sororidade? Esse senso de pertencimento, né? Para mim, sou o melhor pertencimento que pertença. É. É por causa de sermos pares, entende? Porque assim, você não tinha essa. Porque assim, as mulheres têm algumas coisas que eu falei: competição, inveja, querer ser. E a inveja, para mim, não é você querer ser o que a outra pessoa, querer ter o que a outra pessoa tem. É você querer ser aquela pessoa. Se ela conseguiu, eu também consigo. Eu quero estar no lugar dela como se fosse isso. Isso é um sentimento muito feminino. Essas briguinhas internas são muito femininas. Mas quando a gente entende a questão de, peraí, ela é aliada, ela é mulher, ela está aqui, eu vou estar junto. A Veroca, a Vera Wada, Oi, Vera. ela é mulher, ela está junto comigo. Então eu vou juntar forças. Sabe, a gente vai estar junto aqui, não. É para ir uma milha? Eu vou uma milha junto com você. Mas isso acontece quando a gente entende, por isso que eu falei, o pertencimento é de sermos iguais. Minha filha trabalha com agro. O local onde ela trabalha, ela é a única mulher. Só tem homem. Sim. E eu me lembro que ela fez uma. Por que é? Porque é para o local que ela está, lá no Mato Grosso, é só o masculino que trabalha e tudo mais. E ela faz muita questão de unha pintada, bem arrumada, sempre arrumada, assim, para mostrar esse tal do feminino. Mas foi engraçado que ela fez uma tradução de um pastor que veio dos Estados Unidos, lá na igreja que ela frequenta, no Mato Grosso, e pediram para ela fazer a tradução. E um pouquinho antes falaram algumas coisas que ela ficou meio incomodada, e aí perguntaram, mas você quer mesmo ser intérprete? E isso para ela, é porque ela fala a língua inglês, né, fluentemente, deu aula, professora, para ela não é problema. Ela ia na hora até dizer não, mas ela me disse assim, mãe, eu olhei para aquelas meninas todas, simples. Eu falei, elas precisam de um espelho, eu vou fazer a tradução. Então ela pegou o microfone e fez a melhor tradução que ela conseguiu, mas aí o que que ela fez? A Rafaela tem muito isso de sororidade, sabe? As mulheres não chegaram nesse lugar. Eu cheguei, eu preciso que elas tenham em mim um espelho. Nem que elas digam, pô, se ela chegou, eu também preciso chegar. Eu falei, nossa, filha, que Entendi. interessante. Eu achei isso muito interessante porque isso é pertencimento. Nós nos pertencemos ao gênero feminino. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos dessa sororidade. Nós precisamos dessa cumplicidade, dessa irmandade, desse companheirismo, dessa coisa de não somos o D'Artagnan, um por todos, todos por um, mas assim, estamos aqui, somos mulheres e vamos tirar a nossa dor juntas. Sim. Porque a gente tem uma dor ancestral, como eu costumo dizer, né? Porque assim, a gente já acha, porque a mãe já incutiu isso, até que a gente desliga o que é nosso e o que vem de nós, sabe? E todos nós, Camila, carregamos, todas nós, carregamos um DNA de imigração. Vocês ali, nós aqui, é tudo filho de italiano, filho de japonês, filho de negro, de não sei o quê, de não sei o quê. E são uma série de culturas, e você vai perceber que as culturas trazem o feminino sempre. Porque Sim. o feminino foi aquilo que eu falei há um bocadinho. Nós saímos da costela. Não foi a costela que saiu de nós. Então, assim, quando a gente olha para isso, talvez esse sentimento de pertença, deixa-me falar isto aqui em português, Português de talvez Portugal. de Portugal, talvez esse sentimento de pertença precisava ser mais construído. Porque Pois é. ninguém nasce querendo, nós precisamos dessa construção. Pois é. Eu ia também chegar aí no sentido de que eu vejo um paradoxo, né, nas igrejas, pelo menos nas igrejas que eu já frequentei, que eu já vi, que eu vejo muito
muito mais culto de mulheres, reuniões de mulheres, ministério de mulheres, chá de mulheres, não sei o que de mulheres. E mesmo assim, do que de homens, né? Tô falando assim, tem o culto das mulheres, tem o evento das mulheres, a conferência das mulheres, eu não sei o que das mulheres, né? E não vejo isso dos homens, né? Conferência dos homens, café dos homens, ou sei lá, jantar dos homens, o nome que você quiser dar para isso, né? Conferência dos homens e tal. Eu não vejo tanto. Eu sei que tem igrejas que têm esses movimentos de trabalhar as duas, né, os dois papéis, os dois gêneros, sei lá, em separado, mas eu vejo mais igrejas trabalhando o feminino do que o masculino. Mas em contrapartida, eu vejo muito mais homens na simplicidade, mais juntos do que as mulheres. Então, quando você começou a dizer... Contraditório, né? Não é, não é. Deixa eu te dizer porque eles não precisam, nós precisamos. Eles não precisam. Se você fizer um jogo de futebol, eles se resolvem se batendo, se debatendo. A palavra é eu nunca sei falar essa palavra, testosterona. Isso. Eles juntos eles não precisam dos mimimis. Eu ficava até chateada, às vezes falava, nossa, só tem coisa para mulher, não tem coisa para homem. Nós precisamos disso. Sim. Nós precisamos fazer o bolo mais gostoso. Nós precisamos fazer uma coisa. Gente, vamos fazer o quê? A gente já pensa em comida. Vamos fazer não sei o quê? Não, o que você traz? Vamos dividir? Você traz o suco, você traz o não sei o quê, porque aí a outra traz o bolo de XPTO que ela fez, aí traz o outro. Nós precisamos disso. A gente precisa saber que essas diferenças são nossas. A gente tem prazer em estar juntas. A gente tem prazer em chorar juntas. A gente tem prazer em competir até nos perrengues, sabe? É muito legal. Eu só olho. Antes eu me irritava muito. Hoje não me irrito, não. Eu falo, isso é nosso. Isso é, talvez, até um pouco dessa sororidade. Se você chegar e contar um caos, tipo assim, menina, eu tropecei naquele buraco que tinha ali perto de casa, eu caí, a perna começou... Passando um bocadinho, a tua dor já não interessa para ninguém. Elas já estão contando os tropeços que elas tiveram lá em 1910. Sim. Elas já começam a dizer, não, dos você avós, sabe, da né? outra vez... Isso. Aí quando você percebe, você fala, o que é isso? Ninguém me ouviu, ninguém me acolheu. Não, todas nós queremos ser acolhidas. Isso é pertencimento. Isso é o sentido de pertença. Pois é, mas você falou sobre ser acolhida e aí me ocorreu uma coisa, né? Como neurocientista, e se eu estiver falando uma besteira, você me corrige, tá? Mas até onde eu sei, as mulheres, e aí nem sei se é neurocientífico ou se é alguma outra ciência, mas até onde eu sei, as mulheres falam muito mais palavras, têm a necessidade de verbalizar muito mais. Claro que toda regra tem exceção, tudo bem, né? Mas, num geral, estatisticamente falando, as mulheres falam, se eu não me engano, 5.000 palavras por dia, o homem fala 1.000 ou 2.000, sei lá. Mas é uma coisa, tipo, mais do que o dobro, assim, né? Será que também não vem dessa necessidade fisiológica de falar mais, que faz com que a gente também tenha menos espaço para ouvir? Existe isso? Alguma explicação científica para isso? Sim, sim. Aí a gente precisa aprender a ouvir. Mas assim, aí que tá, é biológico. Nós somos diferentes. Tanto que, se você tem um homem falando muito, você vai falar, nossa, o homem falava que ninguém aguenta, como é que ele pode falar desse jeito? Se a mulher falando muito, falava, gente, parece, como é que é? Parece a mulher do Yakult, né? Porque vai de porta em porta e fala, a gente brinca que é a mulher do Yakult. Gente, se você tirar dessa mulher do Yakult a fala do dia todo, ela morre. Porque ela precisa de falar. Ela tem que pôr para fora. A fala cura. Ela tem necessidade. Que é mais complicado nos homens. Até que você tire uma fala com sentido dali, ele só olha e fala, então lá, já estão elas a falar. Porque ele não vai abrir a boca para falar. Mas isso quer dizer que é o quê? Aí eu vou te dizer, é uma questão biológica. Isso é fisiológico. Nós somos mulheres, a gente se constitui dessa forma. Tudo bem que a gente quer ficar igual, né? A tal da igualdade de gênero, eu acho que vai ser muito complicado. Mesmo porque a gente tem útero, eles não têm, a gente é chato e talvez eles são chatos de outro jeito, sabe? Mas assim,
o que tem essa cumplicidade, que eu fiz questão de colocar aqui, sem peculiaridades. As peculiaridades são as nossas diferenças que nos juntam. Eu também coloquei aqui compromisso de empatia e conhecimento. Na verdade, de companheirismo, perdão. Empatia e companheirismo. Na verdade, eu, né? Só sou eu, tá? A ciência acredita, eu não acredito. Empatia. Tá, A como ciência acredita, assim? eu não acredito. Olha, eu não acredito pelo seguinte. Essa história de empatia, de se colocar no lugar do outro, Uhum, por que eu não acredito? Aquela velha história de calçar o sapato do outro. Mulher, uhum. se tu for calçar o meu sapato, eu tenho pé chato. Você não vai aguentar andar 5 minutos com ele. Porque o meu sapato já está dobrado num outro lugar. É, Você não está sim, tanto tempo mesmo que, sim. Não, numa não, sim, situação sim, sim, desconfortável. sim. Companheirismo é uma coisa, estamos juntos. Mas a tal da empatia, dessa maneira que a gente fala, de vestir a camisa do outro, você não consegue, você não está na história do outro, você não está na É, geração do outro. é isso que eu ia Então, falar, é eu acredito, limitado, né? Porque mesmo que eu ponha o meu pé no seu sapato, continua sendo meu pé e não o seu, né? Então eu não vou ter a experiência que você tem, porque meu pé tem um outro formato. É disso que você está falando? é disso que eu Mesmo. estou falando. É disso, Tá, eu não acredito dessa forma. entendi. Por exemplo, mesmo que você queira. Por exemplo, você tem um filho biológico e agora você adota uma criança que tem uma história no meio da África com dores, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Você vai ter o seguinte na criação daquelas duas crianças. Uma dizendo, você deu mais atenção a ele do que deu a mim, que sou tua filha. Porque aí você vai dizer, filho, mas ele precisava de mais atenção porque ele não tem aquilo que você já tem. Porque você não vai conseguir cuidar dos outros, dos dois iguais. Tanto que às vezes tem mãe que fala assim, mas eu criei igual. Eu falei, não, você não criou igual. Você pode até ter pensado que você criou igual. Mas Mas mesmo como quando não é eles adotado, não é igual? receberam, pois é, mas como eles receberam, não foi igual. Eu gosto de dar o exemplo de Jesus, né? A mesma palavra que Jesus falou, um traiu, outro negou. Eu falei, peraí, mas não foi a mesma para todo mundo? Porque quem recebeu era outro. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho uma empatia por você? Eu sou solidária com você, sou. Eu sou companheira com você. Eu preciso dar um jeito de te ajudar porque você precisa. Não, peraí, a gente pode, a gente vai juntar, junta 3, 4, 5, 6, somos sororas aqui. A gente vai fazer e dá, pau, estamos juntas. Mas quem vai sentir a dor é você. Sim. Quem vai precisar se resolver é você. Então, assim, essa cara de empatia, eu acho que é meio utópico. Agora, essa cara de irmã, de pertencimento, eu não posso te ver passar fome e eu estar comendo e não dividir o meu. Opa, eu vou dividir com você. Eu não posso te ver com um problema qualquer e dizer, olha, tem uma vitamina muito boa. Eu acho que você podia ter tomado. Você pode até não tomar vitamina, mas eu vou dividir. Por quê? Porque isso é ser mulher. Eu acho que sororidade, eu acho que é nesse ponto que eu acredito que é lindo. Pois é, eu vou citar um exemplo aqui, porque eu fui pesquisar se tinham outros exemplos na Bíblia, só me ocorreu um. Devem Uhum. ter outros, tá? Mas só me ocorreu um mesmo, que é quando a gente fala de Mara e Ruth. Na verdade, ela pede para ser chamada de Mara, mas era Noemi, né? Ruth e Noemi, que não tinham laço sanguíneo nenhum, na verdade não tinham nem amizade, porque na realidade Ruth originalmente era nora de Noemi, mas pela circunstância elas fazem uma aliança, né? Bom, Ruth faz uma aliança, né, na verdade, com Noemi, e Noemi abraça aquela aliança e elas vão juntas até o fim, né? Uhum. E aí elas se Uhum. tornam, na minha visão, como irmãs mesmo. Claro, Sim. guardadas as devidas proporções, mas quando a gente fala de sororidade, que é essa coisa do não, 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 onde você vai eu vou, meu Deus é o teu Deus, onde você for comer, você vai comer comigo, se for para passar fome, a gente vai passar fome junto, mas a gente vai fazer isso acontecer, né? E elas se abraçam e seguem nessa, criando esse laço, mostrando, inclusive, que, né, eu falo aquele mito porque eu não passei por isso, tá?
Mas aquele mito de sogra e nora que não se suporta, não sei o que tal, que pode não ser assim. De novo, por que eu estou dizendo isso? Eu não vivo isso, né? Assim, eu admiro demais a minha sogra, eu gosto muito da minha sogra e eu acho que ela gosta muito de mim também. A gente nunca teve problema. Muito pelo contrário, às vezes eu ligo para ela e às vezes ela liga para mim, não liga pro filho dela, não. Então, assim, Que bom. né, tipo, eu não vivo isso. Então, eu sei que é possível porque, né, eu vivo isso. Mas, assim, eu ouço muitas pessoas falando dessa disputa, né, de nora e sogra e tal. Mas eu vejo que talvez até tenha existido essa relação na Bíblia, justamente de nora e sogra, que é o mais, né, tradicionalmente de disputa, né? E para mostrar que até nessa condição mais distante você pode ter uma aliança para a vida, né? Mas eu não sei se É você interessante. encontra outros exemplos assim. Fala, pode falar. Olha, eu estava pensando, né, quando eu pensei nisso, eu não procurei muitos exemplos bíblicos. Eu escrevo muito sobre mulheres, né? Uhum, Mas, assim, nos exemplos bíblicos, eu vejo mulheres que se reuniam para propósitos, como tá. até aquelas mulheres que sustentaram Jesus, a mulher de Cusa, Joana, a outra Maria, elas se juntavam porque elas tinham maneira de fazer, então elas se juntavam para um propósito. Eu acho que isso é uma coisa muito Sim, feminina. A gente sim, consegue fazer isso muito objetivo. bem. É esse companheirismo. Quando você fala de Ruth e de Noemi, eu percebo que elas se juntaram, mas debaixo de uma hierarquia. Ninguém perdeu a hierarquia. Uma continuou sendo sogra e a outra se valeu das leis do pertencimento da sogra, né, da lei de levirato, né, Tá. acabou casando. Quando ela falou, vai buscar as espigas, tipo assim, você é mais nova, você tem mais força. Eu não vou sair daqui para buscar espiga. Você vai buscar as espigas. E ela foi lá fazer o serviço de qualquer serviçal para poder sustentar a ela e a sogra. Então eu vejo assim, não chamaria mesmo de sororidade, porque foi uma cumplicidade, mas uma cumplicidade para um Você propósito. achou que era Qual era o uma propósito? sociedade, não uma sororidade? Não, eu acharia que assim, quem criou a gente foi Deus, né? Sim, Então, assim, Deus sempre tem um propósito que é muito maior do que a gente. tudo bem, sim. Ele vai lá, o Elimeleque, né, vai lá para Moab, né, ele morre, o filho morre, o masculino inteiro, só sobra o feminino. Sim. Aí, tipo assim, precisamos dar descendência a isso. E eu acho que quando chegar no céu, eu vou perguntar, ô Deus, você estava querendo brincar de puzzle com a gente, né? Porque esse povo todo doido vai tudo para a geração de Jesus, né? Vai a estrangeira lá para a linha geracional de Jesus, porque afinal de contas o filho dele foi Obed foi avô de Davi, né? A voz da Então vida. você vai ver, peraí, e a genealogia conta o masculino, não conta o feminino. Sim. Aí eu falo, volto de novo àquela mesma história. Nós é que saímos da costela. Mas há um masculino ali que precisa até juntar essa mulherada, como foi o caso das duas, para que saia um rebento masculino. Porque nasce Obed, não nasce uma menina. Podia ter nascido uma menina, né? Sim. Talvez eu esteja trazendo assuntos um pouquinho mais que precisem de um olhar mais observar, porque eu acho que sororidade não é simples falar sobre isso. Não é Não. estarmos juntas, darmos as mãos e pronto, estamos tudo bem. Porque assim, a gente faz isso. Eu deixo falar a gente, para não falar de ninguém específico, mas a gente faz isso. Conversamos nós uma conversa aqui, aí depois chega outra que provavelmente não gosta de você, você viu? Pois é, eu também falei, ela também disse, porque na cara a gente não fala. E aí eu voltei de novo para mim, durante a semana, pensando na sororidade, as duas coisas vinham juntas, sororidade e rivalidade. A gente tem uma rivalidade feminina intrínseca na gente, que parece que precisamos de ser melhores. Eu fiz um bolo, o meu está melhor do que o teu. Ah, mas eu pus isso.
não, mas eu pus mais aquilo. Da próxima, põe aquilo lá. Porque você vai ver que aquele tempero vai ficar melhor. Aquele vai ficar melhor. Gente, fiz um bolo. Que maravilha. Vamos comer o teu bolo. Que é uma delícia. E amanhã você faz o outro. Talvez esse lugar a gente não chega tão rápido. A gente chega com maturidade. A gente chega Pois com um é. olhar de colo, de acolher, com um olhar de, peraí, eu vou te dar o que você precisa, porque quando eu estou te dando, você também está me dando a oportunidade. Nem que seja só a oportunidade. E é Porque às tão vezes a bom, troca é só né? isso. Yeah. E é tão bom quando a gente chega nesse ponto onde a gente sabe quem a gente é, ou pelo menos tem uma boa ideia, né, de quem a gente é, e sabe que isso não é ameaçado por mais ninguém. E aí A palavra eu certa que você posso falou, ter. ameaçado. É, Essa palavra é ótima. porque Yeah. acho que quando a gente sabe quem a gente sabe que não é o outro que vai mudar. Por isso que eu falei lá atrás, né? A minha sensação é de que, como eu não estava inteira, eu tinha muito mais dificuldade. E eu não conseguia mesmo lidar direito com mulheres. Hoje eu percebo que eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais paciência. Tudo bem que no meu caso especificamente, isso passou também por um processo de cura e perdão com a minha mãe. Isso também virou a minha chave, né? Sim, sim, mas também Mas eu creio que você teve esse pertencimento, essa cura nesse processo, o fato de você sair do Brasil, estar em outras culturas, ser mulher e ter que se virar de outros lugares. Uma coisa que você foi muito sorora comigo foi quando eu saí de Portugal para Moçambique e ia passar pelo, pela na Itália, Itália, e eu só te perguntei, eu saio desse aeroporto, vou para o outro, me explica como que eu faço. O que você fez? Vamos tomar um café? Eu falei, não, você só me explica. E aí você me traz um envelopinho, com tudo dentro do envelopinho, sabe? Eu nunca vou esquecer isso. Porque assim, eu sou a louca de serviço que não estava nem pensado em ter separado dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, que não sei o quê. Você já trouxe o voucher do hotel que eu ia ficar à noite. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, se a Camila não tivesse feito isso, o que é que eu ia fazer agora? Como você já conhecia o local, como você sim. já conhecia tudo, e acho que você deve ter pensado, ela é louca, mas não faz mal, eu vou ajudá-la de algum. Você levou assim o envelopinho com os dizeres que você colocou lá. O livro. O livro que você me deu foi O o. Como é que chama? livro. Furiosa Anseio de Deus, do Brennan Não, não, Manning. não. Ah, Foi era? aquele dos oprimidos. Espera aí. Ai, esqueci. Confiança. Mas era do Brennan Manning, com certeza. Isso. Com Era dele. certeza. Só que não Eu era vou esse lembrar o título, nome, não. peraí. Enquanto você fala, eu vou pesquisar aqui, porque agora eu fiquei. Manning, Gente, até isso, confiança. você, ó, Confiança eu cega. não, isso, confiança cega. E eu falei assim, essa mulher é doida, como é que ela acha que eu precisava ler esse livro? Eu precisava ler esse livro. Porque assim, eu não sei se você se colocou no meu lugar, não sei se você foi empática, não sei se você semeou, eu não sei o que veio na tua cabeça. Também não sei o que veio na minha cabeça de comprar uma passagem sem pensar em mais nada. Em meio de uma pandemia louca, né? Mas tudo bem. Só que assim, o que você fez? Não, eu não deixo essa mulher sozinha. Eu vou lá, a gente foi lá comer o pastel em Lisboa, que não sei o quê. Foi. Quer dizer, eu só queria que você mandasse um WhatsApp e dissesse, olha, pega aqui, pega aquilo outro, você vai não sei para onde, você vai para esse aeroporto é longe do outro, você já sabia a distância do Sim, aeroporto, sim. e você fez exatamente esse companheirismo. Você não me cobrou nada, você não me pediu nada, você se doou, talvez pensando se eu já passei tanto, eu acho que tem a ver com a tua história, que você deve ter Pode pensado, eu já ser. passei tanto sozinha, eu já passei tanto sem saber o que fazer, eu já passei tanto indo para cemitério para ficar conversando, Essa não história tendo vai que para um fazer, livro. pois eu acho que devia. E aí você pensa assim, meu, por que ela fez isso? Eu só pude ser grata a Deus porque ele usou quem? Uma pessoa sensível. Eu acho que sororidade tem a ver com sensibilidade. Que você foi sensível
sensível Que para coisa, né? ter Eu não esse lembrava olhar. disso tudo, na verdade. Eu não Eu nem esqueci. lembrava disso tudo, Você não sabia? lembrava, eu não esqueci. Porque Você assim, falando, eu quando. sei, né? Assim, eu lembro de você ter tido perrengue no aeroporto de Roma, da gente conversando. Eu lembro de uma série de coisas isoladas, assim, mas eu não lembrava. Eu lembrava que a gente tomou esse café. Sabe qual que é a minha lembrança desse café? Ah, O dia em que a gente começou a conversar e nasceu a ideia do meu último livro, Deus Ama Divorciado. que coisa, hein? Que ele nasceu ali pra mim, Nossa, que lindo. Você está vendo? Você recebeu e eu recebi. né? Nós recebemos. Ah, tanto coraçãozinho aí. É verdade, gente. É verdade, gente. Isso é sororidade, entende? Nós não temos compromisso uma com a outra, mas estamos entrelaçadas uma com a outra. Como nós não temos compromisso com nenhuma mulher, estamos Fazendo oi pra entrelaçados. Antônia, que chegou agora. Pois é, E nós estamos menina. entrelaçadas com o feminino. Isso para mim é sororidade. A gente cresce e a gente vai vivenciando, a gente vai provando, na verdade. Porque companheirismo só se sabe depois de ter vivido junto. Sim, sim. Olha, a gente está mais de uma hora já aqui, então eu vou ter Opa, que começar a encerrar para não ficar muito tempo. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que você falou e foi muito bacana a maneira como a gente chegou nisso. Quer dizer, no fim das contas, a sororidade é possível, né? E talvez foi isso que você falou, a sororidade ela surja no momento em que você não planeja. Você não planeja, é algo que simplesmente acontece. Você vê uma pessoa ali, você fala, uma mulher ali, você fala, meu, acho que ela vai precisar disso aqui. Que nem mãe, né? Fala assim, ó, leva o casaco que vai esfriar. É meio isso, né? Mas você faz isso com uma sim. outra mulher. E aí, de repente, isso nasce e olha que coisa, o fato da gente ter. Eu concordo com você, e aí essa era a minha última pergunta, né? O que que você acha que precisa acontecer para que a sororidade aconteça? Mas acho que você já respondeu, mas vamos lá. Quero te O que ouvir. que eu acho? Eu acho Então, em que que nós condições? precisamos, Não sei. para que a sororidade aconteça, nós precisamos curar as nossas feridas emocionais. Concordo. Porque a gente já não faz para o outro por competição, a gente não faz para o outro, faz pela necessidade de estarmos juntas, de vivermos juntas, de precisarmos uma da outra. Estou falando do feminismo, do feminino, Feminino não no não, do feminismo, desculpa. feminino. Sim, 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 sim. Eu estou falando do ser mulher, Sim, porque o ser mulher, há uma cumplicidade em ser mulher. É aquilo que eu falei, elas precisam do chá? Precisam. Elas precisam do chá de mulheres e que não sei o que, os homens não precisam? Não, eles não precisam. Nós precisamos disso. Nós nos completamos com isso. Nós somos complicadas, ao mesmo tempo nós somos descomplicadas. Nós precisamos dos outros, nós temos laços que a gente coloca, sabe? Nós temos tem uma linha aí de trabalho que não é a minha mesmo, mas eu gosto dessa palavra, que é o sagrado feminino, né? Que não gosto porque eles levam para outros lugares, né? Mas eu gosto desse sagrado no sentido de separado, entende? Esse sim. sagrado feminino é um separado feminino. Mesmo quando eu olho para aquela mulher de Provérbios 31, que eu já briguei muito com ela também, Você precisa eu assistir a pensei live que eu muito, fiz com a Bruna semana passada, para você fazer as pazes com a mulher de Provérbios 31. eu fiz as Ficou pazes. gravado aqui no perfil. Não, Eu mas vou foi muito assistir, vou assistir a interessante live. até a explicação dela, foi bem interessante. Vale a pena, me surpreendeu. Mas fala. Porque assim, aquela mulher, ela busca lá em Lima, ela trabalha fora de casa, ela trabalha dentro de casa. Ela é uma mulher que trabalha o tempo todo. E eu brigava por causa disso. Eu falava, puxa, o cara só fica sentado na porta chamando bem-aventurada. Mas assim, se ela não fizer nada, ela não sabe ficar sem fazer nada. Não Sim. é porque seja a função da mulher, é porque o sexto É a sentido é natureza da feminino. mulher, né? Exatamente. O sexto sentido é feminino, que é a mistura que os cientistas hoje já conseguem colocar lado direito, lado esquerdo, aqui no corpo coloso, tem uma intuição que é feminina. Então, assim,
nós pertencemos todas a isso. Então, aquela intuição que eu vou sentir por você, que eu vou sentir por uma situação qualquer, é só porque eu sou mulher. É, eu vou, Tá tudo bem. eu vou ler aqui um comentário da Antônia. Eu sei que não está escrito Anjos e Oráculos, mas é a Antônia que eu conheço, né? Ah, Aliás, ela é aqui de Portugal, ela é aqui de perto de Coimbra. E ela diz assim: quando te identificas, quando és irmã, amiga, quando és espelho, quando és igual, estás pronta para a sororidade. Eu exatamente. acho perfeito, mas eu também concordo com a Léo que a gente só chega nesse ponto quando a gente está curado. Né? Isso. Não, é muito difícil a gente se colocar como espelho, como irmã, como amiga, né? Ou como igual, quando a gente não está inteiro. Como A gente não está inteiro, a espelho, gente, né? como espelho, como irmã, como amiga, a gente até consegue. Por quê? Porque o espelho, ele não tem nada para te dar. Você só olha e se Tudo reflete. bem, Mas agora, como igual, como igual é nós difícil. nunca vamos ser. É, Exatamente. mas Como igual, não. Porque sim, cada um traz uma história. sim. Então, eu não vou ser igual. Mas acho que é igual no sentido de nível, né? É Tá? esse Sim, igual que ela está falando. Não igual no sentido de nós sermos idênticas, mas é igual no sim. sentido da gente estar no mesmo patamar, né? É isso que eu acho que ela quer dizer. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. A Antônia é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Que E legal. tô falando isso porque ela Conhece. falando tem que estar curada, é isso mesmo. Porque ela é uma das pessoas que. Eu já ia falar isso, né? Ela tá aqui, é bom que ela ouve, mas de qualquer modo eu ia falar mesmo. Porque a Antônia é uma pessoa que. Ela é escritora também, né? E eu a conheci nessa comunidade de escritores que eu faço parte. E Uhum. ela é uma pessoa que tudo que você apresenta, ela contribui. Mas ela não contribui assim, de modo invasivo ou de modo controlador, né? Que é diferente. Tem gente que quer contribuir porque quer controlar. Não é isso. A Antônia, ela traz uma contribuição, mas numa leveza que A leveza. vezes às vezes me constrange no sentido assim, me deixa sem reação, sabe? Eu Uhum. falo, gente, mas pode ter gente assim? Só aprender com essa mulher. Então, é interessante isso, porque eu vejo que existem mulheres assim, e eu vejo que, claro, tudo é uma caminhada, tudo é uma construção, né? Mas me traz esperança ter pessoas desse tipo em volta, porque eu vejo o quanto. Eu tô falando da Antônia, que é um exemplo, tem outras, né? Por exemplo, você, quando sentou comigo e me deu aquele incentivo para escrever esse livro que saiu agora em março, obrigada. É, você me deu um presente, né? Eu falei, não, não sei o que, não, você tem que escrever, e você foi, e pilhou, e cutucou, e foi, não é? E, Que sim. né, se não fosse o seu... Foram três pessoas que foram cruciais para esse livro, a minha mãe, você e meu marido. Mas você é muito parte disso, né? E cá para nós, a minha mãe me incentivava em praticamente tudo que eu fazia, né? Então nem conta muito. Porque, né, já pra lá. Oh, mas é forte. Não, É forte. claro, eu tô Porque brincando, né? quando. Tô desfazendo Entendi. assim, mas é piada, né? Porque na verdade ela, por muitos anos, foi minha maior fã, né? Minha maior incentivadora e tal. Então, quer dizer, mas ela era a primeira que olhou e falou assim: não, isso que você passou pode trazer esperança para outras mulheres. Você precisa falar disso. Acho que era essa coisa da sororidade dentro dela gritando, né? É Eu ainda interessante isso. penso, e eu ainda vejo a tua mãe e você, assim, como você sendo a continuidade daquilo que ela gostaria de fazer. Porque a tua mãe era uma mulher muito inteligente. E ela Era. talvez quis fazer coisas que ela não conseguiu fazer. E você, de uma certa maneira, acabou se tornando continuação, porque é isso que é geração em geração, entende? Isso que faz sentido. Aquela história que eu digo que Deus escolhe famílias por causa disso. Eu não estou aqui Sim, porque eu quero. Eu estou aqui porque eu dou continuidade a alguém que veio antes para dar essa continuação. Porque a gente realmente não veio passar férias, né? Você sim. estava falando da Antônia, eu estava me lembrando de Moçambique. Uma das primeiras vezes que eu fui, tinha uma senhora lá no colégio, né, onde a gente estava, que ela estava limpando o chão.
só que ela estava varrendo o chão com aquelas vassouras africanas que não tem cabo, que é um Sei, bando de galhos juntos, e ela sei. ficava horas debruçada fazendo isso. E eu sentei lá do lado dela, eu falei, a senhora não tem dor? Eu falei, você não tem dor Coisa, né? na, Na na mão, lombar, né? né? Ela falou, eu falei, ela falou, eu tenho. Eu falei, como é que você fica quando você fica no período menstrual? Ela falou, dói muito. E eu fiquei ali olhando para ela e falando, meu Deus, por que não põe um cabo? Por que não põe um cabo para ela varrer de pé? Mas é uma coisa tão cultural. Ainda me meti a fazer lá umas perguntas, só levei bronca, né? Mas tudo bem. Eu que acho que posso salvar o mundo. Ainda fui lá dizer, não liga para isso, elas estão acostumadas. Como uma pessoa está acostumada? Eu, como mulher, não estaria acostumada. Dói. Custa muito. Ela desacostuma. Porque não é uma posição normal de ficar agachada, varrendo ali Trabalhando. horas e horas, tirando. Não. Eu não tinha na mão mudar a história delas. Mas se eu tivesse na mão, eu dava um cabo para cada um. Por quê? Porque, gente, é uma questão biológica, é uma questão física, é uma questão corporal. Peraí, o nosso feminino está dentro dos ovários do útero de toda essa região que a gente tem abdominal. Como é que É, eu posso ficar feminino ali? tá, né? Ficar horas comprimindo o abdômen não faz sentido. Não, não é o normal, entende? Mas assim, me responderam como se fosse, é cultura, o que estás a meter com isso? Para com isso, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A gente está aqui para fazer essa diferença. Por isso que eu acho que esse olhar é feminino, essa sororidade é feminina, porque a gente olha, quando nós temos homens olhando para questões femininas e dizendo que precisa mudar, então nós precisamos melhorar. Eu acho que nós precisamos melhorar. Eu acho que a melhora é dia a dia, né? Não é. Olha, eu vou encerrar, e agora eu vou encerrar mesmo, que já tem 1h15, Então, mas quero agradecer e quero encerrar então com um comentário aqui até em cima disso que você falou e um pouco usando até o que a Antônia comentou aqui, que ela falou assim, ela falou para mim, mas é para qualquer um, eu acho que, né, que esteja, né, eu acho que para todo mundo, na verdade, a gente atrai as pessoas que a gente precisa. Eu não yeah. sei se a gente atrai, mas eu acho que a gente atrai sim aquilo que. Eu acho que a gente atrai quem a gente precisa. Às vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer, né? Isso dá uma chateada, mas quando a gente aprende que tem dois tipos de pessoa na vida, as pessoas que amam e as pessoas que ensinam, né? Sim, a gente acaba atraindo todas as pessoas que a gente precisa. E aí, eu acho que sororidade, então, é uma questão da gente estar sensível a entender se essa pessoa que está do lado é alguém que precisa, bom, sempre precisa de amor, naturalmente, né? Mas qual é o tipo de relação que a gente vai ter, primeiro com a gente mesmo e depois com o outro, né? Uma vez que a gente está curado e que nós mulheres estamos curadas, nós conseguimos olhar para fora e eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar ele, transbordar, né? E aí, estando curadas, o copo não está sujo, né? Então, quando a gente não transborda lama, a gente É verdade. transborda água limpa. E aí mata a sede de quem está em volta. Então, é possível, né? E É é possível. E eu acho possível. mais ainda, Camila, a gente sempre tem para dar. A gente acha que não tem, mas a gente sempre tem para dar. As mulheres têm mania de ter na boca a palavra estou cansada. Quem está cansado dorme. Amanhã se renova. Tanto que eu digo que a diferença entre morte, né, o contrário de morte, é nascimento, não é Nascimento vida. não é vida. Sim. Por quê? Porque A tem vida é o que vida no acontece. nascimento, tem vida no nascimento, tem vida na Sim. morte. Só que assim, a cada dia, quando você dorme, você renasce no dia seguinte. O cérebro faz esse papel, entende? De botar a homeostase, o equilíbrio. Você precisa dormir. Então, você está cansada? Dorme. Amanhã você acorda nova com a tua bagagem inteira aqui dentro. Então, assim, não custa nada ser sorora, que eu não sei como é a palavra que fala disso aqui, porque a gente tem sempre para dar. E a gente sempre recebe. É impressionante como a gente recebe.
Isso é uma transferência. Nós estamos sempre transferindo umas para as outras, e é isso ser mulher. A gente precisa disso para viver. É isso, ser mulher. E a gente precisa disso para viver. Eu gosto disso. E acho que essa é a mensagem, então, da noite. Agora eu vou acabar mesmo. Eu tô parecendo pastor evangélico, né? Que acaba a pregação as 4 vezes. Mas agora tô acabando mesmo, gente, de verdade. Obrigada para quem assistiu, obrigada para quem esteve aqui, para quem compartilhou, para quem comentou. Fica ligado, porque a gente agora toda quinta-feira tem live. Essa live vai ficar gravada. Então, se você perder um trecho, quiser compartilhar, alguma coisa assim, vai ficar gravada. E, Léo, brigadíssima. Estou no aguardo do seu livro. Tem data já? Essa semana já vai ter. Tá Precisamos bom. só de mais. Estão saindo 2, sabia? Como 2? Pois é, o outro eu não tinha falado nada, mas sábado eu vou bater Não. o martelo. Tá bom. Sabe Então, com quando quem? você tiver Sabe data. com quem? O outro? Você não vai acreditar. Não. Com o Henrique. Boa. Ninho de Zara. De Tá bom. Zaratustra de Nietzsche. Ele queimou os meus neurônios todos. Nossa, Mas, Jesus. Tá mas bom. é muito interessante. Mas assim, já os gêmeos estavam na incubadora, sabe? Então a gente. Esse do Henrique foi uma proposta desde a pandemia, quando a gente fez aquelas lives, Sim, né? sim, Eu sim. sou rodeada de pessoas incríveis, como você, como o Henrique, como ela falou, a gente atrai. E graças a Deus que eu atraio gente incrível. Obrigada, Camila, muito obrigada. Da Eu que próxima vez a gente agradeço. testa o Instagram, porque, ai, me deixa chateada quando você não tá. Mas funcionou, tá tudo bem. Funcionou, né? Gente, grande Obrigada. beijo, boa noite, brigadão mais uma vez. E é isso aí, um grande abraço. Beijo a todos. Vamos ser sororas. Sororas. É, Eu vou ter que aprender essa palavra. Tá bom, foi você que beijo. inventou. Tchau. Tchau.